Olá, queridos amigos, é sempre muito bom encontrá-los mais uma vez aqui no programa Janela para a Vida. E hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é a relevância da educação nos dias de hoje? Aparentemente, pode parecer uma pergunta um tanto quanto óbvia, mas os recentes exemplos dados por cidadãos de maior destaque em nossa sociedade, como os governantes políticos e os artistas, nos fazem questionar o que de fato significa educação nos nossos dias. Será que é apenas ler e escrever? Ou existe algo por trás de tudo isso? Algo que coloca o ser humano como um agente de transformação de uma sociedade mais justa e íntegra. Este é o assunto do Palavra Amiga de hoje com o reverendo Walter Moura. No quadro de entrevistas, Carla Naum conversa com Valdir Stuernagel, que esteve em Brasília recentemente. Ele é pastor luterano em Curitiba e um dos coordenadores internacionais da Visão Mundial. Como você pode ver, o programa de hoje foi feito especialmente para você. Por isso, reúna toda a sua família e nem pense em trocar de canal, pois o programa Janela para a Vida está apenas começando. A igreja é sempre chamada a repensar a sua relação com o tempo presente e com a cultura na qual está inserida. E isto porque a proclamação do Evangelho nunca acontece em um vazio cultural ou histórico. Mas quais são algumas das demandas para a nossa época? Hoje nós vamos conversar com o teólogo e pastor luterano Valdir Stuernagel. Valdir, é um prazer ter você conosco no programa. Quais são, na sua opinião, algumas dos desafios para a igreja de hoje? Carla, obrigado por estar aqui. Posso começar com o seu comentário inicial? Claro! Não, porque você falava sobre a igreja, que a igreja é relevante a cada geração, em cada contexto, né? E eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que a igreja é relevante porque Deus é relevante, não é? A igreja é uma realidade em cada lugar, em cada contexto, porque Deus é uma realidade. Quer dizer, antes de qualquer igreja, em qualquer lugar, Deus já está lá, não é? Deus está presente em todo lugar, em todo tempo, em todos os contextos. Deus fala todas as línguas, come todas as comidas, não é? Os diferentes cheiros, sabores, sons musicais, quer dizer, Deus é alguém presente na realidade. Então, e Deus consegue conversar com cada geração, em cada contexto, em cada linguagem, em cada etnia. Acho que a igreja que tem dificuldade em fazer esse processo, não é? Em acompanhar cada geração, é verdade. E a gente vai ficando mais velho e vai tendo mais dificuldade. Não é? É verdade. Eu tenho uma história sobre isso. Faz um tempinho, eu fui convidado para uma conferência em Nova York, que olhava para teólogos, gente como eu, olhava para as conferências missionárias mundiais e fazia uma análise. Naquele mesmo ano, na mesma época, eu fui convidado por um pessoal da minha igreja, adolescentes, que fizeram lá no pátio do colégio um programa de evangelização, de música, e me convidaram para falar. Então eu sempre falo que eu estava mais confortável para falar lá nos Estados Unidos, naquela conferência, do que para falar com aqueles jovens. Com aquele rock, com aquela banda, com aquela música, e de repente, né, os jovens pulando, jogando para cima, e daí me dizendo, sobe aqui e fala. Né? Eu tremi muito mais lá. Por quê? Porque esse desafio de que a gente possa se encaixar, não é? Em cada contexto, em cada realidade. E Deus consegue fazer isso muito bem. Ele consegue subir na plataforma lá em Nova York e lá em Curitiba, onde eu vivo, naquele pátio de colégio, para falar com aqueles adolescentes. Não é? E eu acho que esse é o desafio que a igreja tem a cada geração e que a igreja tem hoje. Né? Será que poderíamos dizer que é o desafio de entender a linguagem do momento? Porque, pelo que você está dizendo, Deus fala
a língua de cada povo, se insere na cultura, fala conforme a cultura do povo. E talvez a igreja esteja um pouco isolada. Seria esse o desafio de inserção na cultura? Eu acho que sim, Carla. Se a gente pode, digamos, analisar um pouquinho mais, também do ponto de vista assim, sociológico quase, né, da igreja como instituição, a igreja é uma instituição muito conservadora, né, porque a igreja sempre quer conservar. Né? E muitas vezes, nesse afã de a igreja ser conservadora, ela acaba sendo dirigida por homens mais velhos. Né? E então ela se protege. E eu acho que a igreja ela precisa se converter para a nova geração. E a igreja precisa se converter para cada contexto novo. Né? De novo, histórias, não é? Na minha igreja local tem um culto dominical e tem um culto à noite. A nossa igreja luterana é uma igreja mais tradicional. E o culto da manhã é mais tradicional e o culto da noite é mais para os jovens. Chegou uma época, nós temos 4 filhos, os meninos, todos meninos, né? Os meninos todos iam no culto da noite e nós indo no culto de manhã. E aí nós tivemos que fazer uma decisão em família, por assim dizer. Então a minha esposa e eu decidimos, olha, nós vamos para o culto da noite. Porque, bem, nem tentava eu querer trazer eles para o culto de manhã, porque eles não iam. Não é? Eu me lembro uma das últimas vezes, um dos meus filhos pegou o inário, aqueles hinos antigos, apontou para mim e disse, olha pai, olha a data desse inário. Então nós fomos para a noite. O que eu quero dizer com isso é que a igreja precisa ser uma igreja para os jovens. Então eu prefiro ter uma igreja para os meus filhos do que uma igreja para mim. Não é? Mas para isso eu preciso abrir mão do meu conservadorismo para ir de encontro a eles. E é muito bonito quando a gente tem uma igreja jovem, uma igreja que abraça os jovens. Porque quando a gente não faz isso, acho que a gente perde essa própria conexão de Deus com cada nova geração. Né? Mas como abrir mão desse conservadorismo sem, juntamente com isso, abrir mão dos princípios da palavra de Deus? Como ser uma igreja bíblica e falar, transmitir na linguagem de hoje? Ou seja, talvez esteja... Não, é verdade, é verdade. Se a Bíblia é atual. Não, a verdade é que muitas vezes as coisas mais complicadas na vida da igreja acabam sendo coisas de relação, acabam sendo brigas de poder, acabam sendo historinhas pequenas. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava pastoreando e no meu pastorado incluía uma igreja, e eles tinham acabado de construir uma igreja nova, estava bonita a igreja, estavam fazendo o ajardinamento da igreja, mas eles tinham também um projeto social na igreja. E nessa comunidade, era uma comunidade mais pobre, com uma igreja bonita, construída com dinheiro do exterior, e aí eles estavam conversando porque nesse projeto social as mães traziam seus filhos e as crianças corriam e daqui a pouco passa a mão na igreja, não é? Né? O canteiro vai, quer dizer, o jardinamento vai embora. Aí eles estavam dizendo, mas como é que não consegue, né? E então eles estavam dizendo, pô, mas então nós temos que tirar esse projeto social daqui, né? Para conservar a igreja. Né? E eu me lembro que eu disse para eles, olha, mas como pastor, eu disse, mas olha, se esse pessoal não pode mais vir aqui, eu também não quero mais vir aqui. Né? Então era uma coisa complicada, porque às vezes a gente acaba decidindo pelas questões periféricas, que é o ajardinamento. Né? E deixando de abraçar justamente aqueles que precisam estar na igreja, que era aquela comunidade, que eram as mães com os seus filhos que viviam naquela comunidade. Jesus consegue abraçar, né, sem se preocupar com o jardinamento e deixar as crianças, a comunidade entrar na nossa igreja.